fica só para vocês verem porque é que na thumbnail eu não apareço com a roupa que estava a usar no vídeo. Digamos que ontem acabámos tarde e a preguiça era muita. Vou ser sincera, não foi preguiça, foi mesmo esquecimento. Agora ficam com os bastidores tipo da fucking thumbnail. Vamos à segunda volta! Alô, alô, maltinha! Para quem não sabe, estou a gravar estes dois vídeos ao mesmo tempo. Isto era para ser só um vídeo, só que ia ficar gigantesco. Metas literárias, top 10 do ano passado, metas futuras e metas que eu cumpri. Este vai ser uma confusão. Mas honestamente, acho que vamos começar por falar das minhas metas do ano passado. Imaginem, eu ainda não tive os meus momentos introspectivos todos. Ou seja, ainda não vi olhar para TBRs. Eu não fiz uma TBR para este ano. Eu não continuei a minha página de favoritos do ano passado. A nível de qual é que foi favorito mensal a partir de julho. Isto perdeu-se completamente a bicha. Se calhar tinha sido tipo, extremamente mais fácil fazer o meu top 10 de favoritos se eu tivesse olhado para isto. Se eu tivesse conseguido fazer isto até ao final. Ainda não vim olhar para todos os livros que eu tinha na TBR que queria ler e não li. Tantos. Eu sinto que os meus gostos literários mudaram e oscilaram muito, de um modo geral, este ano. Este ano, o ano passado, no caso. Vocês percebem? Eu ainda estou habituada, ok? Mas pronto. Fora TBRs, que eu acho que não concluí coisa nenhuma, vamos falar das minhas metas, propriamente ditas, do que eu tinha dito que ia ler o ano passado. Ok, a primeira meta literária que eu tinha por escrito era que eu queria ler entre 25 a 30 livros. Resumindo, eu não era uma pessoa de ler muito. Quando eu comecei a ler mais e a contabilizar e a falar das coisas que eu lia, eu acho que foi em 2023 eu li à volta de 13 livros, que era menos do que eu tinha metido como meta, que eu acho que eram 15, 20, 15 talvez. Há 2 anos, em 2024, eu consegui ler 21 livros, foi a primeira vez que eu completei a minha meta literária, que eram 20. E no ano passado eu não quis ser demasiado exigente, tanto que no início eu ia meter 25 livros de meta no Goodreads, mas depois meti lá os 30 e aqui é que meti o 25. Aqui acho que no outro caderno. Li 38 livros. 36 no Goodreads, 38 ao todo. Mais géneros diferentes. Não acho que tenha lido não ficção, mas com certeza vagueei para zonas que não eram tanto o meu conforto. E o normal para alguém que basicamente só lia romances. Eu só lia romances. Ainda não foi desta que eu fui para os thrillers ou buscar alguma coisa nesse sentido. Mas, mesmo assim, fico muito, muito, muito feliz com que as coisas se alteraram. O quanto eu vagueei para outros países, para outras culturas. Ainda quero fazer mais disso, mas mesmo assim acho que fui para aqueles lados que eu gostava de ir. Ler mais autores portugueses. Comecei o ano muito nessa vibe, tanto que foi tipo um dos meus preferidos deste ano foi um autor português, mas só tenho 2 autores portugueses na minha lista de favoritos geral e depois a nível de poesia é só portugueses. Aliás, tenho 3 portugueses, lusófonos, mas de um modo geral li muito mais literatura portuguesa do que eu costumava ler. Não foi tanto quanto eu gostava ainda, acho eu, mas mesmo tradutores acompanhados que eu fiz questão de saber quem eram as pessoas, literatura a nível de pessoas que eu acompanhava nas redes que escreviam, também foi uma coisa que eu fiz por olhar mais. Volto a dizer, acho que ainda não fui aos cantinhos todos que eu gostava de ir, mas é um processo e acho que está a ir num caminho até que relativamente fixe. Mas sinto que li mais portugueses no início de 2025. Ler aquilo que eu já tenho. Acho que não quero falar sobre esse assunto. Comprei muitos livros, é verdade, mas também requisitei muito este ano. Não li todos aqueles que requisitava, lembro-me bastante bem disso.
mas foi o que me fez, por exemplo, ganhar uma paixão muito grande por Osamu Dazai, embora essa seja uma figura um bocado polémica, mas a gente já lá vai. Comprar menos, requisitar ou pedir emprestados mais, o que é uma cena fixe, porque, por exemplo, o Afterglow, antes de eu comprar, que na verdade foi uma troca, foi uma prenda basicamente, era da Babi, requisitei muito mais livros este ano e ir ou criar eventos literários. Se calhar é uma das maiores frustrações que eu tenho este ano, é o quanto eu deixei cair a minha presença, a minha atividade em coisas físicas, em coisas em que eu estava lá com as pessoas, em que eu estava em palcos. Eu tenho umas saudades de palcos. Mas fui a eventos literários, fui à Feira do Livro, declamei poesia na Feira do Livro e foi incrível. Se calhar gostava de ir a alguma sessão de autógrafos, se calhar gostava de ter ido à Feira do Livro. Claro que gostava de ter ido à Feira do Livro, mas ainda não foi desta que tive disponibilidade para tal. E vamos ver o que é que este ano diz. Ler um clássico. Só aqui temos, ora, um. Ora, dois. Acho que mais nenhum aqui. Ainda não foi desta que eu li o Monte de Vendavalhos. Ainda não foi desta. Porra, que coisa. Mas em casa está também o Noites Brancas. Está ali o Romanceiro Cigano. Incrível, poesia espanhola, o meu xodozito. Eu só tenho pena ter lido o Lorca tão defiada. Ai, também li Cesário Verde este ano. Só tipo, eu não contei Cesário Verde como uma das minhas leituras finalizadas. Ou seja, eu nem sequer falei dele, tipo, nos... meu Deus, eu nem sequer falei de Cesário Verde. E é tipo o meu poeta clássico português preferido. E eu li um livro dele que eu quero bem comprar para mim. Que é tipo... coleção dos poemas dele. E ao mesmo tempo as cartas dele para vários autores e pessoas da vida no geral. Essa parte foi a que eu não li, por isso é que eu não o contei como um livro finalizado, eu só li metade. Mas isto para dizer o quê? Que enquanto que no ano passado eu descobri um clássico de que eu gostava, eu este ano descobri vários. Ou seja, eu acho que de um modo geral foi um win-win. Li os livros que estava a pensar ler, li mais géneros diferentes, sim. Li mais autores portugueses, sim. Não foi tantos quanto gostaria, mas sim. Li aquilo que eu já tinha, se calhar não tanto, porque eu acho que eu não tinha assim tantos livros que fizessem sentido para mim naquela altura. Comprei menos, não comprei menos, mas num rácio da coisa requisitei muito mais do que aquilo que fazia antes. E procurei coisas em bibliotecas e pedi emprestados a amigos. Comprei bem mais livros este ano do que nos outros. Acho que foi o meu ano mais consumista a nível literário. Mas, se formos pensar, houveram muito mais livros que eu requisitei e que eu li do que nos outros anos, em comparação, que antes era só livros que eu comprava. E fui, sim, a eventos literários, mas não queria nenhum. Fica para agora. Li um clássico, li vários. Portanto, eu acho que foi um rácio bastante positivo, de um modo geral. As minhas melhores leituras, com certeza. Tendo bastante em conta que eu não vou falar de classificações que eu dei aos livros, eu não vou falar de se acho que é equivalente, sim, se não, coisas gigantescas estarem abaixo de livros que são apenas contemporâneos para algumas pessoas. Eu vou falar de coisas que me fizeram sentido, da forma como eles significaram muito, muito, muito para mim. E basicamente é isso. E começando por aí, eu não juntei mangás e poesias neste top 10. Eu vou falar deles à parte depois. O que é que isto significa? Que o de baixo, o 10º, é Gwen e Art não estão apaixonados. Tenho pena de não ter este livro comigo, mas ele está com a Nemi. Foi divertidíssimo. Foi durante a minha obsessão com a lenda do Rei Arthur. Mãezinha do céu. Não acabei Merlin. Não acabei Merlin este ano. Basicamente são duas histórias gays de pontos de coisas diferentes. E vai sair a versão do Gabriel e a de Sinclair. Tipo, meu Deus do céu amado. Porque imaginei, Gabriel é focado no Art e na Gwen.
Agora vamos falar do Gabe e da Sinclair. É o que eu disse, tipo... O Gabe era tipo o meu personagem preferido de Gwen Yards. Eu estou bem excited. Mas foi um livro que foi muito, muito divertido de ler. Foi um bocado mais lentinho em algumas partes. Eu gostava que ele tivesse sido em primeira pessoa, não vou mentir. Mas foi tão giro. E a relação da Gwen e do Arthur foi um slow burn de amizade, que eu acho que foi a primeira vez que eu li. E eu adorei. Foi um para lá de divertido. Em nono, tenho a Heidi, que é tipo... Opa, a Heidi é tipo a história mais preciosa para mim a nível de infância. E mesmo assim ele ficou abaixo do Príncipezinho. Porquê? Porque eu gosto muito da versão da Heidi do desenho animado. Não vou mentir. Eu tenho muito apego. Ou seja, eu acho que a única coisa que o livro falhou é que não é o desenho animado. Isto é um desastre. Porque por alguma razão foi a inspiração. Mas foi uma coisa que eu fiquei mesmo feliz de ter lido este ano. Foi a Heidi. E uma leitura muito, muito querida, muito tocante para mim, principalmente, pelo apego emocional gigantesco que eu tenho àquela personagem e àquela história ao longo da minha vida no geral. Em oitavo, e epá, é aqui que começa aquela história de que algumas pessoas que são todas entendidas em clássicos vão-se passar comigo. Em oitavo temos a Lista de Regras para Quebrar, da Talia Tucker. Eu não me lembrava porque é que eu tinha gostado tanto deste livro. Eu fui olhar para os livros que eu li quando olhei para o Goodreads e eu pensei, tipo... Ok, eu lembro-me de amar este livro, não lembro porquê. E aí que fica uma coisa que eu fiz muito este ano, por escrever alguma coisa em todas as minhas leituras no Goodreads. Para que naquele momento, quando eu acabasse, ficasse pelo menos um registro de porque é que eu amei tanto, ou porque é que eu não gostei tanto, ou porque é que... whatever. E a Lista de Regras para Quebrar, bastou-me ler um bocadinho da minha review do Goodreads, que eu lembrei-me porque é que eu amei. Ele é tão querido. Tão a minha cena. Tu não vais olhar para aquele livro à espera de uma atração física gigantesca e uma coisa de toques e cenas. Não, é um puro slow burn adolescente. E adolescente não no sentido irritante da coisa. É realista enquanto um romance entre pessoas mais novinhas. Tipo... E eles são tipo cão e gato. E são tão humanos no sentido de... É tão perceptível porque é que ela é como é e é tão perceptível porque é que ele é como é. Eles são tão queridos. E eu... Epá, foi mesmo o meu tipo de livro. Foi como eu gostava que fosses tu. Foi muito o meu tipo de livro no sentido de inocente e adolescente e querido. Eu acho que é o ano em que eu menos tenho os livros presencialmente. E por acaso este foi um daqueles que eu requisitei na biblioteca da minha terrinha. Tipo, incrível. Em sétimo lugar temos o Príncipezinho, de que eu já falei muito no livro anterior. No vídeo anterior. Mas ele é a inocência e o meu apego infantil escrito de uma forma tão bonita. E eu acho que eu coloquei acima da Heidi enquanto livros que são principalmente apegos à minha criança interior. Porque eu acho o mais... Não é necessariamente bem escrito, mas tocou-me mais a nível de introspectivo. A Heidi foi muito pelo apego que eu tenho, aqui foi mesmo porque ele me fez pensar. E me doeu, de certa forma. E pronto, me tocou muito. E eu acho que o Príncipezinho é um livro que tu não vais ler porque, toda a gente já leu o Príncipezinho. Tu vais ler o Príncipezinho quando achares que te faz sentido. E eu lembro-me que, como eu falei no vídeo anterior, eu comecei a lê-lo num ponto em que eu depois não continuei logo, li para aí as primeiras 20, 30 páginas e depois li-o praticamente todo enfiado e foi todo um espectro de emoções, basicamente. Depois do Príncipezinho temos o Quarto Escuro como o sexto livro favorito. Tendo em conta o quanto eu fui apaixonada pela minha última leitura de 2025, ele estar em sexto é porque os acima mexeram com o âmago da minha alma. Apaixonei-me completamente por literatura ilustrada, por coisas inocentes, por...
incrível, incrível, incrível mesmo. E a Inês Barata Raposo é alguém que eu tenho pesquisado. Eu comecei a segui-la nas redes e ela seguiu-me de volta. Coitada, mal sabe que tipo que eu fiquei obcecada com o livro dela. Coitada, eu acho que ia amar como eu estou a ficar só obcecada com o meu livro. É sobre o ponto de vista do irmão mais novo de ter o irmão mais velho em coma no hospital. E são entradas de diário. Ou cartas escritas, no caso. Mas são basicamente entradas de diário. É tão bom, foi tão especial. Eu sou tão grata às pessoas que me deram isto de prenda de Natal. Oh my God. Eu nunca teria encontrado este livro se não fossem eles, porque é bué fora da caixinha. É tão bom por ser tão fora da caixinha. Em contrapartida, vamos a uma coisa extremamente conhecida. Daisy Jones and the Six. Para lá de marcado. Eu tenho um vídeo em que este livro é mencionado. Vou ser muito sincera. Foi mais a minha cena do que a Evelyn Hugo. Mas está muito ela por ela. Eu só sei que eu não sei se eu quero ler mais coisas da Taylor ou se eu quero ficar por aqui porque amei completamente estes dois. Mas uma coisa eu posso dizer. Se calhar um livro da Taylor por ano vai ser uma cena. Porque foi tão bom. Foi tão bom, foi tão divertido, foi tão diferente de tudo o que eu já li. O ponto de vista de entrevistas. Foi muito melhor do que eu estava à espera. A nível de que quando eu vi a configuração do livro, estava à espera de ficar bem tipo, será que eu gosto? Mas amei o quão diferentão é este livro. E foi basicamente isso. E foi para lá de cativante. Os personagens são tipo, eles sugam-te. Parece que estás naquele ambiente. Parece que queres viver aquelas coisas com eles. E além de tudo, depois Daisy Jones tem um perk. É que há uma série. E eu não acho que a série tenha sido mega disruptiva, mas gostava de falar de Daisy Jones como uma obra no geral. Tipo, relembrar-me a mim própria porque é que amei tanto este livro. E amei tanto a série. Mas eu acho que eles são como se fossem duas versões do que é que a história poderia ter sido. No sentido de, imaginem, há diferenças grandes até, mas as músicas são fantásticas, são tipo, foi o meu artista mais ouvido do ano passado, pois é, nem essa, nem... É o que eu digo, tem um perk muito grande, é sobre a música. É um triângulo amoroso sem ser um triângulo amoroso, é complexo, é humano. Eu amo e odeio a Daisy, eu tenho alguns pensamentos acerca da Camila. O Billy é insuportável e ao mesmo tempo é tão carismático que uma pessoa odeia-o, mas ama-o. Mas agora vamos à minha obsessão do início do ano. Toda a gente tem um plano. É o meu quarto livro favorito. Toda a gente tem um plano. É um livro sobre o qual eu tenho um vídeo inteiro. Foi o meu primeiro 5 estrelas do ano. Foi tipo um comeback depois de um livro horrível que eu li naquela altura. Fala de racismo, fala de pobreza, fala de dificuldades, fala do passado. É como eu escrevi aqui, foi tipo um memoir de um personagem fictício que ao mesmo tempo, tipo, ele é um personagem fictício que poderia ser tantas pessoas reais. É doloroso, tem coisas tão cruas, tão brutas e é tão bem escrito ao mesmo tempo que é o que eu digo, foi a minha obsessão do início de 2025. Eu não sei se é um livro para todas as pessoas, mas eu sei que é um livro que eu recomendaria à grande maioria das minhas pessoas. Porque ele é extremamente cativante e não tem um plot gigantesco, mas são basicamente memórias e recordações difíceis. Um homem em declínio, ou não humano, ou no longer human. Eu comecei a ver Bungo Stray Dogs em 2025. Não acabei. Fiquei obcecada com o personagem do Dazai. Depois fiquei obcecada com praticamente muitos personagens. E depois ele é um autor, a sério, não é? Isto nem é a versão que eu li. Isto
Nem é a versão que eu li. Eu comprei este de prenda de anos a mim própria. Eu li a versão requisitada, que eu acho que era da Don Quixote, I guess. Isto foi a minha obsessão. Só que ao mesmo tempo eu sinto que este livro devia ter um monte de trigger warnings. Eu não sei se ele tem atualmente, eu ainda não olhei para aqui a 100%. Isto são cadernos de memórias. É a vida completamente dramática de uma pessoa extremamente deprimida e apática. E eu tenho ali as flores do riso para ler e eu quero comprar o terceiro. E eu estou bastante obcecada com a literatura asiática no geral. E aqui foi o meu clássico. Eu acho que foi o meu clássico preferido. Foi o meu clássico preferido, tendo em conta que é o único clássico que está no meu top 3. E realmente, tipo, o Osamu Dazai, na altura em que eu li, acho que foi em maio, foi grande obsessão. Eu tenho isto bem mais falado neste vídeo. Eu acho que ou o tradutor é incrível, ou a porra da escrita é tão fantástica que eu na altura consegui ficar completamente obcecada por uma pessoa que é tão misógina e machista na escrita que pratica. É importante frisar que estes são os meus favoritos, excluindo poesia e mangá. Depois, vamos passar para as duas maiores cargas emocionais deste ano. Eu literalmente mudei a ordem destes livros quando comecei a gravar. Mas em segundo acabou por ficar Onjaki com Os da Minha Rua. Mais um livro infantil, sim, Beatriz, está bem, é isso. São contos infantis, basicamente. Que eu amei com tudo aquilo que sou. Que agora falam-me de uma cultura que eu não estava habituada a ler, longe disso. Assim como o Dazai, tipo, Japão, Angola, I guess. É do ponto de vista de uma criança preta, extremamente colonizada. E ao mesmo tempo fala da saudade. Porquê é que eu fiquei na dúvida? Qual é que ia ser o primeiro, qual é que ia ser o segundo? Em momentos diferentes da minha vida foram dois livros que me fizeram sentir e fizeram sentir muitas coisas. Isto é minúsculo, isto é gigante. E vê. Às vezes os melhores livros são aqueles que nos encontram. Eu comprei Apaixonei-me pela Esperança numa promoção. Eu comprei o Onjaki com o meu primeiro ordenado. Depois de ter ficado sem trabalho. Comprei Os da Minha Rua do Onjaki depois de ter lido o contracapa e ter começado quase a chorar. No mesmo dia gravei o meu vídeo do Dia Mundial da Poesia. Porque estava a passear pela Bertrand numa altura em que eu estava mesmo mal monetariamente, porque senão eu tinha comprado esta porcaria deste livro logo nesse dia. Porque eu li a contracapa e eu quase chorei. Porque a saudade era uma coisa muito, muito presente na minha vida naquele momento. E este livro tem um excerto a falar da saudade que me toca tanto, tipo... Mas pronto, não gosto de despedidas porque elas têm esse cheiro de amizades que se transformam em recordações molhadas com um banho de lágrimas. Não gosto de despedidas porque elas chegam dentro de mim como se fossem fantasmas mojimbeiros que dizem segredos do futuro que eu nunca pedi a ninguém para vir soprar no meu ouvido de criança. A inocência da tristeza, o sentimento de casa, de família, de pessoas importantes, de coisas rotineiras a que nós não damos valor na altura. Foi depois que eu acabei por ler Uma Escuridão Bonita, que também foi muito, muito especial para mim. Mas mesmo assim, Os da Minha Rua foi um dos livros mais especiais que eu já li na minha vida. Tanto é que na altura eu levei para casa todos os livros que eu já tinha lido, dos que estavam cá. E deixei ficar este.
Depois ele também tem aqui uma parte de falar do sentimento de ser casa, que também é muito especial, o vão para casa filho, tantas vezes de um lado para o outro. Uma casa está em muitos lugares, é uma coisa que se encontra. Isto eram coisas que fizeram tanto sentido para mim naquela altura, ainda fazem muito. Porque casa não é sobre um sítio, nunca é sobre um sítio. É sobre as memórias, é sobre as pessoas, é sobre aquilo que te fez ficar confortável ali. É sobre o que tu querias daquele sítio, é sobre o que foi aquele sítio criado para ti. E eu até agora, eu ainda estou aqui, estou indecisa em pensar qual é que foi o meu preferido. Mas por enquanto vamos deixar o One aqui em second place. Porque apaixonei-me pela esperança dela, Kelly. Foi a minha maior quantidade de lágrimas do ano. Tocou-me num momento muito importante da minha vida. Eu já falei horrores dele no último vídeo, mas é um romance muito especial numa situação muito triste, tem questões muito dolorosas. Passa-se num hospital com pessoas com doenças terminais, questões crónicas, algumas psicológicas, outras físicas, tudo coisas tão pesadas, principalmente porque são, do ponto de vista de miúdos, a maioria deles relativamente novinhos, que cresceram naqueles meios. É tão complicado, meu Deus! E é tão lindo, e é tão poeticamente escrito num romance. Foi o melhor. Eu não, pronto, foi o melhor. Foi um daqueles livros que a gente guarda numa gaveta muito especial do coração para romance escrito como se fosse poesia. E estes são os meus 10 livros assim, em prosa, favoritos. Não colocando nunca estes livros como melhores do que aqueles que eu vou falar a seguir, apenas são livros que eu consigo realizar um top 10 e que acho que era injusto misturar com géneros tão diferentes. Eu reapaixonei-me muito por anime, mas isso também fez com que eu começasse a fazer uma asneira muito grande, que foi comprar mangás, foi ficar obcecada com mangás. E agora eu estou a acompanhar alguns, mas O Verão em que Ícaro Morreu e Given são os meus perfeitinhos, são os meus bebés. Curiosamente falam ambos de luto. Eu acho que é um assunto que eu gosto, eu acho que eu gosto da maneira como está abordado em ambos. Estou a gostar muito. Por acaso, tenhamos o primeiro e o segundo. Este vai sair primeiro. Eu estou tão mortinha para chegar ao próximo. A nível literário, foi mesmo um dos géneros que me fez muito feliz e que me fez não parar de ler o ano passado. Foram estes. E são os que eu guardo com mais carinho, assim, mais especiais. E a nível de poesia, que continua a ser algo tão presente na minha vida e tão especial para mim, tenho que falar de Mulher Aproximando, da Maria Caetano Villa-Lobos, que depois de uma das experiências mais especiais de 2025, fez com que eu tivesse o livro dela assinado. Eu admiro tanto esta mulher, eu admiro tanto esta pessoa, ela é tão incrível e tão especial para mim, no sentido de que a poesia dela me diz tanto. E ela, enquanto pessoa, daquilo que ela expressa, daquilo que ela grita para fora, foi muito uma inspiração para mim. E acho que é uma inspiração para muita gente. É o que eu digo, ela é especial, ela é fogo, ela é incrível. Estes são as pérolazinhas que eu guardo principalmente deste ano, que passou agora. Acho que 2026 tem muita boa possibilidade de ser um ano de muito boas leituras. Não quero meter aqui boas expectativas. 2024 foi o ano em que eu descobri um dos primeiros livros a tocar-me ao ponto de eu considerar o meu livro preferido. 2025 foi o ano em que eu descobri a minha paixão gigantesca por Onjaki. Meu Deus, eu esqueci-me de falar de um livro muito especial. É o Paz Traz Paz, do Afonso Cruz. Que foi tipo uma descoberta do caraças. Eu já tinha ouvido falar muito do Afonso Cruz, não em poesia. E depois a Simone trouxe o Afonso Cruz para uma cena da Ofélia e foi... Ai meu Deus, foi incrível. Aquilo é poesia do ponto de vista de uma miúda pequenina. É tão bom! É um livro ilustrado de poesia
poesia introspectiva do ponto de vista juvenil. É tão lindo. Eu lembro-me que eu na altura escrevi coisas do ponto de vista daquele livro e relacionadas e foi tão incrível. Eu não tenho uma TBR feita para 2026 e eu acho que não vou fazer. Talvez aponte um livro ou outro para eu não me esquecer de ler, que eu quero comprar além dos que eu já tenho. Mas acho que, por exemplo, acho que estou num momento muito mais fixe a nível de coisas que eu já tenho que eu quero ler do que eu estava no ano passado. Acho que neste momento tenho muito mais possibilidades de realmente ler aquilo que eu cá tenho, porque são coisas que eu tenho vontade de ler. Já tento. Eu meti no Goodreads que eu queria ler 45 livros. Não sei se vai acontecer, muito pelo contrário. Depende do que for o meu ano, depende de para que lado é que eu me virar. Mas gostava. Mais numa de, ok, consegui chegar aos 30 e quase 40, aos 38, vá. Também consigo chegar aos 40, provavelmente. Mas se fosse um ano como o ano passado, sei que conseguiria. Não sei como é que vai ser, então não quero meter demasiadas expectativas. Continuo a querer diversificar ao máximo aquilo que eu gosto e aquilo que eu quero ler e aquilo que eu vou ler. Quero ler o máximo de histórias diferentes e de histórias que me cativem e não forçar de todo a literatura que eu não gosto, a clássicos que não são para mim, a histórias que para mim já não me dizem o mesmo a nível dos mesmos romances parecidos ou que eu li há 3 anos, 2 anos, whatever. Quero reler uma coisa ou outra, é provável que releia O Homem em Declínio. Eu olho para aquelas páginas e para aquelas palavras e pensei que quero ver como é que a tradução da presença está feita. E é isso. Em suma, quero ler, quero ser constante, não quero parar. Quero escrever a partir das coisas que leio, quero ler o máximo possível para guardar inspiração para a minha literatura. Quero falar-vos de pessoas que eu admiro. Quero continuar a trazer o máximo de portugueses possível, de lusófonos, de pessoas da nossa língua que merecem palco e que são tão iniciantes. Quero falar de coisas que realmente signifiquem para mim. E tenho muitas ideias. Hei de vos chatear muito com as minhas compras meio translocadas das ideias. E espero que gostem de ficar por cá. Se por acaso ficaram com vontade de ler algum destes livros, deixem nos comentários. Partilhem, comentem, deem um like, que é mesmo importante. Eu quero fazer disto alguma cena e vou chatear-vos mesmo. Sigam nas redes, passeiem por cá, deixem-se ficar, porque significa mesmo muito para mim. Vamos trazer livros e pessoas portuguesas a falar de livros. Vamos trazer-nos que nos escondemos atrás das redes curtas e daqueles vídeos pequeninos e daqueles posts por escrito, em vez de falarmos. Vamos trazer-nos para aqui, vamos conversar. Eu quero fazer disto uma cena, eu estou com muita vontade de fazer disto uma cena. No geral, as coisas no geral. Tenho muitas ideias. Mas, para vos ser mesmo sincera, a minha meta principal é manter algum tipo de constância. Não é fazer imenso o tempo todo, é fazer. Até à próxima, maltinha. Tchau! Tchau!